A chuva caía há 3 dias seguidos. As ruas de Boston viraram rios de lama cinzenta. A lama encharcou meu único par de botas decentes. Eu estava do lado de fora do prédio de Arenito, em Beacon Hill. Segurava meu celular com a tela rachada, verificando o endereço. Era aqui. Minha última chance antes que o aviso de despejo se tornasse realidade. O prédio se erguia diante de mim como algo saído de um sonho. Um sonho que eu não podia me permitir ter. Tijolos vermelhos, acabamento branco impecável, janelas que pareciam fechar direito. Eu respondi ao anúncio às 2 da manhã. Estava desesperada e meio dormindo. Mal processei que o aluguel era bom demais para ser verdade. O proprietário respondeu em minutos. Amanhã, 3 da tarde, venha sozinha. Essa última parte deveria ter me alertado. Mas quando você tem 26 anos e trabalha em turnos duplos numa lanchonete, uma lanchonete com cheiro permanente de café queimado e derrota. E seu senhorio começa a lá deixar bilhetes que não são bem ameaças, mas também não são legais. Você ignora os sinais de alerta. Subi os degraus, cada um impecável. Nenhuma bituca de cigarro ou embalagem jogada no chão. Minha mão tremia quando alcancei a campainha. Antes que eu pudesse apertar, a porta se abriu. Ele não era o que eu esperava. Proprietário estrangeiro, dizia o anúncio. Eu imaginei alguém mais velho, talvez usando um terno que já viu dias melhores. Alguém ansioso para alugar uma propriedade e voltar para qualquer país que ficou caro ou complicado demais. Em vez disso, me vi encarando um homem que não podia ter muito mais de 30 anos. Ele estava vestido de preto da cabeça aos pés. Um suéter que provavelmente custava mais que meu salário mensal. Calças perfeitamente ajustadas. Sapatos tão polidos que eu podia ver o céu cinzento refletido neles. Mas foi o rosto dele que me tirou o fôlego. Maxilar marcado, olhos escuros que pareciam catalogar cada detalhe da minha aparência de uma só vez. Cabelo preto jogado para trás de forma descuidada. Um jeito que sugeria que ele não pensava na aparência porque nunca precisou. Ele era lindo daquele jeito perigoso que torna garotas espertas em tolas. Você está atrasada. Seu sotaque envolvia as palavras. Italiano, pensei, embora nunca tivesse ido a lugar nenhum para saber com certeza. Não estou, eu verifiquei meu celular. 3:02 da tarde. 2 minutos não existem no meu mundo. 2 minutos significa que você já está morta. Ele se afastou, me convidando a entrar com um gesto. Um gesto que era ao mesmo tempo casual e imponente. Entre. Eu deveria ter ido embora. Todo o instinto que desenvolvi em 26 anos sendo invisível, de aprender a ler o perigo nos olhos dos homens, de saber quando uma situação estava prestes a dar errado. Tudo isso gritava para eu correr, mas a chuva estava encharcando minha jaqueta agora, e eu podia ver o hall de entrada, todo em mármore e com iluminação suave, e eu estava tão cansada de sentir frio. Eu entrei, a porta se fechou atrás de mim com o som de um cofre se trancando. O calor me atingiu imediatamente, junto com um cheiro que não consegui identificar. Perfume caro, algo com cedro e fumaça. E por baixo de tudo, um toque metálico que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Terceiro andar, ele disse, passando por mim em direção às escadas. Ele não olhou para trás para ver se eu o seguia. Homens como ele nunca olhavam. Eles esperavam obediência como esperavam que o sol nascesse. Eu o segui, porque o que mais eu poderia fazer? Meus passos ecoavam no mármore, enquanto os dele quase não faziam som. Notei coisas enquanto subíamos, as câmeras em cada canto, pequenas e discretas, mas definitivamente lá. As paredes eram grossas, grossas demais, do tipo que engoliria gritos. Uma porta no patamar do segundo andar estava entreaberta. E através dela vislumbrei um homem, alto, de ombros largos. Ele usava óculos de sol dentro de casa e estava inconfundivelmente armado. Meu coração começou a martelar. Isso não estava certo. Nada disso estava certo. O apartamento, o homem à minha frente disse, como se sentisse minha hesitação. Era da minha mãe, ela faleceu no ano passado. Não tive coragem de esvaziá-lo. Sua voz não carregava emoção, apenas fatos, como se lesse uma lista de compras. Você precisa de um lugar. Eu preciso que ele seja ocupado. Isso funciona. Chegamos ao terceiro andar. Ele pegou uma chave de latão antigo, do tipo que não se vê mais, e destrancou uma pesada porta de madeira. Ela se abriu silenciosamente, com dobradiças bem lubrificadas, e ele se afastou. Deu uma olhada.
Me diga se lhe agrada. Eu passei por ele, hiperconsciente do espaço entre nós, ou da falta dele. Ele cheirava a noites de inverno e uísque caro. E algo no meu corpo respondeu à sua proximidade de uma forma que me aterrorizou. Mais do que a arma que eu tinha visto no segundo andar. O apartamento era perfeito também. Perfeito. Pisos de madeira que brilhavam, sancas no teto. Uma cozinha com eletrodomésticos que pareciam nunca ter sido usados. Grandes janelas com vista para a rua, com cortinas que eram ao mesmo tempo elegantes e pesadas o suficiente para bloquear qualquer olhar curioso. Os móveis ainda estavam lá. Um sofá em cinza suave. Uma mesa de jantar que acomodava 6 pessoas. Estantes repletas de volumes em italiano. Eu não entendo, eu disse, minha voz mal passava de um sussurro. O anúncio dizia 800 por mês. Este lugar vale. Eu sei o que vale. Ele se encostou no batente da porta, me observando com aqueles olhos escuros que não perdiam nada. Eu perguntei o que você acha, se lhe agrada. Eu me virei lentamente, absorvendo tudo. Um quarto visível através de uma porta aberta. Uma cama já feita com lençóis brancos. Um banheiro com uma banheira com pés, janelas que fechavam, paredes que mantinham o calor. Um espaço que não estava infestado de baratas ou mofo preto. Era tudo o que eu sonhava durante aquelas longas noites servindo café para homens que não me viam. Homens que deixavam gorjetas de 25 centavos e se achavam generosos. É perfeito, eu suspirei. Então é seu. Algo em seu tom me fez virar para ele. Ele não havia se movido, mas o ar na sala havia mudado. Tinha se tornado carregado com algo que eu não conseguia nomear. Assim, sem mais nem menos? Perguntei. Você não quer ver Rollerites, referências? Quer dizer, eu os tenho, mas eles não são. Eu trabalho em uma lanchonete e meu último senhorio, ele não vai. Eu não me importo com nada disso. Ele se afastou do batente da porta, caminhando em minha direção com passos que eram silenciosos demais, controlados demais. Um andar de predador. Eu me importo que você apareça quando diz que vai, que você mantenha as coisas da minha mãe seguras, que você não faça perguntas cujas respostas não quer saber. Ele parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver partículas de ouro em seus olhos escuros, perto o suficiente para notar uma pequena cicatriz cortando sua sobrancelha esquerda. Você pode fazer isso, Helena. Gelo inundou minhas veias. Eu nunca te disse meu nome. Seu sorriso foi lento, perigoso, do tipo que não alcançava seus olhos. Você preencheu o formulário online, lembra? Eu não tinha preenchido. O anúncio pedia apenas um número de telefone. Eu respondi pelo sistema de mensagens do aplicativo. Não havia como ele saber meu nome, a menos que... Quem é você? A pergunta saiu mais firme do que eu me sentia. Alguém que é dono deste prédio. Alguém que precisa de um inquilino. Alguém que não gosta de se repetir. Ele enfiou a mão no bolso e eu me encolhi. Literalmente me encolhi. Meu corpo, lembrando de todas as notícias sobre garotas que foram ver apartamentos e nunca mais voltaram para casa. Mas ele apenas tirou um contrato de aluguel, dobrado com esmero, e me estendeu. Assine. Mude-se amanhã. Ou não, e volte para o buraco em que você tem vivido. Sua voz permaneceu calma, quase entediada. A escolha é sua. Você tem 30 segundos para decidir. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava os papéis. O contrato era simples. Simples demais. 1 ano, 800 por mês. Nenhum depósito de segurança necessário. O inquilino concorda em manter a propriedade. O locador se reserva o direito de acessar o apartamento com aviso de 24 horas. Coisas padrão, exceto pela última cláusula, impressa em fonte menor. O inquilino reconhece a natureza confidencial das instalações e concorda em manter total discrição sobre a propriedade, seu proprietário e quaisquer atividades observadas aqui. Que tipo de atividades? Perguntei. 20 segundos. Esta cláusula... 15. Eu só preciso entender. 10. Ele verificou o relógio. Um movimento tão casual que era quase insultante. 9. 8. Espere. 7. 6. Minha mente disparou. O aviso de despejo. O gerente da lanchonete que cortou minhas horas. A agência de cobrança ligando sobre as contas médicas da minha mãe. Contas que herdei junto com suas dívidas e sua decepção. O apartamento atrás de mim,
quente, seguro e impossível. 5, 4. Peguei a caneta que ele ofereceu, quando ele atirou, e assinei meu nome na linha. Minha caligrafia parecia irregular, desesperada. Ele pegou o contrato de volta, olhou para minha assinatura e assentiu uma vez. Bem-vinda ao lar, Helena. Quando posso me mudar? Hoje à noite, se quiser. Vou pedir para alguém trazer caixas. Ele se moveu em direção à porta, depois parou. Mais uma coisa. Eu esperei, meu coração ainda acelerado. Se você vir algo que não deveria ver, esqueça imediatamente. Se ouvir algo que não deveria ouvir, nunca aconteceu. Se alguém lhe fizer perguntas sobre este prédio ou sobre mim, você não sabe de nada. Seus olhos se fixaram nos meus e eu me senti presa, como uma borboleta no quadro de um colecionador. Quebre essas regras e o contrato é anulado. Entendeu? Eu assenti, sem confiar na minha voz. Boa menina. Ele disse isso suavemente, quase com ternura. E de alguma forma, isso foi pior do que qualquer ameaça. Suas chaves estarão prontas em 1 hora. Não ande pelo prédio até lá. Fique aqui. Ele saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave. Fiquei congelada no centro do apartamento perfeito, ouvindo seus passos desaparecerem escada abaixo, ouvindo meu próprio coração trovejar em meus ouvidos. Pela janela, eu podia ver a rua lá embaixo, a chuva ainda caindo. Pessoas apressadas passando com guarda-chuvas. Pessoas normais vivendo vidas normais. Pessoas que provavelmente não assinavam contratos com misteriosos proprietários estrangeiros que sabiam seus nomes sem que lhes dissessem. Caminhei até o quarto, com as pernas bambas, e sentei na beirada da cama. O colchão era macio, caro, nada como o futon em que eu dormia. Um futon que afundava no meio e cheirava vagamente aos cigarros dos inquilinos anteriores. Foi quando notei, na mesa de cabeceira, tão sutil que quase perdi, uma fotografia emoldurada, antiga, com as cores um pouco desbotadas. Uma mulher de cabelos escuros e olhos gentis segurando um menino que não podia ter mais de 4 ou 5 anos. Eles estavam sorrindo, sorrindo genuinamente, em frente a este mesmo prédio. Peguei a moldura com os dedos trêmulos. O menino tinha os mesmos olhos do homem que acabara de sair. As mesmas feições marcadas que se transformariam em uma beleza perigosa. Atrás da foto, escondido onde só seria visível se você movesse a moldura, havia outra coisa. Um cartão de papel grosso caro. Eu o puxei, impresso em letras douradas. Alessandro Vitali, aquisições privadas. Nenhum número de telefone, nenhum endereço, apenas um nome e 2 palavras que poderiam significar qualquer coisa. Virei o cartão. Alguém havia escrito no verso em caligrafia elegante. Cobre o que é devido, sempre. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Coloquei o cartão de volta exatamente onde o encontrei, recoloquei a fotografia e me levantei tão rápido que o quarto girou. Isso estava errado. Isso estava tão profunda e terrivelmente errado. Mas eu tinha assinado o contrato e não tinha para onde ir. Não dormi naquela noite. Como poderia? Eu havia mudado minha patética coleção de pertences. 2 malas de lona, uma caixa de livros com capas danificadas pela água, uma luminária que resgatei do lixo, tudo para um apartamento que pertencia a um homem cujo cartão de visitas prometia violência em caligrafia elegante. As chaves apareceram exatamente 1 hora depois que ele saiu. Foram deslizadas por baixo da porta em um envelope pardo, sem bilhete, sem explicação. Apenas 3 chaves de latão e um pequeno controle remoto para o que eu presumi ser a entrada do prédio. À meia-noite, eu já tinha desempacotado tudo. Às 2 da manhã, eu tinha limpado a cozinha já impecável. Às 4, eu estava sentada no sofá cinza, enrolada no meu cobertor puído. Olhava para a porta, me perguntando no que eu tinha me metido. O sol nasceu lentamente sobre Boston, pintando os prédios de arenito do outro lado da rua em tons de ouro e âmbar. Eu o observei através daquelas cortinas caras, exausta, mas agitada demais para dormir. Meu turno na lanchonete começava às 7. Eu precisava tomar banho, me trocar, fingir que o dia anterior não tinha acontecido. A água na banheira com pés correu quente imediatamente, sem engasgos, sem esperar que o líquido cor de ferrugem clareasse. Fiquei sob o chuveiro até minha pele ficar rosada, tentando lavar a sensação dos olhos de Alessandro Vitali, catalogando cada centímetro de mim. O jeito como ele disse "boa menina", como se estivesse saboreando as palavras.
A contagem regressiva casual que me tirou qualquer ilusão de escolha. Vesti meu uniforme, calças pretas gastas nos joelhos, camisa branca que foi lavada tantas vezes que estava cinza, tênis com solas que rangiam em pisos molhados. Olhando para mim no espelho do banheiro, eu parecia ainda mais deslocada do que ontem. Este apartamento, com suas sancas e pisos de madeira, não era para garotas como eu. A lanchonete ficava a 20 minutos de caminhada. Tempo suficiente para me convencer de que tudo estava bem. E daí se meu senhorio era misterioso? Boston estava cheia de estrangeiros ricos com mais dinheiro do que juízo, comprando propriedades e se esquecendo delas. A fotografia de sua mãe explicava o apartamento mobiliado, o aluguel muito baixo. Ele era sentimental, estava de luto. Era só isso. Eu quase acreditei. A lanchonete do Marco ocupava uma esquina no sul de Boston que cheirava a gordura e sonhos desfeitos. Eu trabalhava lá há 3 anos, desde que larguei a faculdade comunitária para cuidar da minha mãe. Ela ficou doente por 2 anos antes de morrer. E mesmo depois do funeral, as contas continuaram chegando. Os cobradores não se importavam que ela tivesse partido. Alguém tinha que pagar. Você está com uma cara péssima, Rita disse quando entrei pela porta. Ela era a outra garçonete da manhã, com 50 e poucos anos, cabelo tingido de vermelho e uma voz arruinada por 30 anos de cigarros. Não dormi. Amarrei meu avental, peguei meu bloco de pedidos de trás do balcão. Lugar novo? Ela era a única pessoa para quem eu tinha contado sobre o aviso de despejo, principalmente porque ela me pegou chorando no freezer durante meu intervalo. Sim, me mudei ontem à noite. Que bom, querida. Muito bom. Ela apertou meu ombro e a simples gentileza quase me fez desabar. A mesa 4 precisa de café. O cara está sentado lá há 20 minutos. Ainda não pediu. Peguei a cafeteira e me virei para a mesa 4, meu sorriso de atendimento ao cliente já no lugar. O sorriso morreu quando vi quem estava sentado lá. Não era Alessandro, mas era parecido o suficiente para gelar meu sangue. O homem era mais jovem, talvez 25 anos, com as mesmas feições marcadas, o mesmo jeito cuidadoso de se portar. Ele usava um terno que custava mais do que eu ganhava em 6 meses. E ele me observava com olhos que não continham calor algum. Café? Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Helena Torres. Ele disse meu nome completo como se estivesse verificando itens de uma lista. 26 anos. Trabalha na lanchonete do Marco. Turno da manhã. Mãe falecida. Pai desconhecido. Sem irmãos. Sem namorado. Ele fez uma pausa deixando cada fato pousar como uma pequena faca. Atualmente residindo em 247 de Beacon Hill. Apartamento 3B. A cafeteira quase escorregou das minhas mãos. Eu a coloquei na mesa com um barulho que fez o casal de idosos na mesa 6 olhar. Quem é você? Meu nome é Luca. Eu trabalho para o Alessandro. Ele gesticulou para o assento vazio à sua frente. Sente-se. Estou trabalhando. Não, não está. Eu comprei este estabelecimento 30 minutos atrás. Seu gerente está nos fundos contando o dinheiro que lhe dei para fechar mais cedo. Todos os outros foram mandados para casa. Seu sorriso era só dentes, sem humor. Sente-se. Olhei ao redor da lanchonete. Ele estava certo. As outras mesas estavam vazias. Rita tinha ido embora. E pela janela da cozinha, eu podia ver Marcos segurando um envelope grosso de dinheiro. Ele olhava para o envelope como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Minhas pernas pareciam água enquanto eu me sentava no assento em frente a Luca. Bom, ele disse, como se eu tivesse passado em algum pequeno teste. Alessandro quer ter certeza de que você entende a situação. Que situação? Minhas mãos tremiam, então as juntei no meu colo, onde ele não podia ver. Você mora no prédio dele agora, sob a proteção dele. Isso significa certos ajustes na sua vida. Ele pegou um celular, caro, provavelmente criptografado, e o deslizou pela mesa. Seu novo celular, seu número antigo foi transferido. Há um contato programado. Se precisar de algo, você liga. Se alguém te incomodar, você liga. Se vir algo incomum, você liga. Eu encarei o celular como se fosse uma cobra. Eu não quero. Não é um pedido. A voz de Luca permaneceu agradável, conversacional, o que de alguma forma tornava tudo pior. Alessandro cuida do que é dele. Neste momento, quer você goste ou não, você é dele. Sua inquilina, sua responsabilidade, sua preocupação. Eu não sou nada dele. Eu só alugo um apartamento. Não.
Lucas se inclinou para a frente e eu vislumbrei um coldre de ombro sob seu paletó. Você mora em um prédio que ele possui, em um apartamento onde a mãe dele morreu. Por que ele decidiu que você era digna disso? Você entende o quão raro isso é? Quantas pessoas matariam por esse tipo de atenção? As palavras pairaram no ar entre nós, pesadas com implicações que eu não queria examinar. Existem regras, Luca continuou. Você não leva ninguém ao apartamento sem permissão. Você não discute sobre Alessandro ou o prédio com ninguém. Você mantém sua rotina normal, mas fica atenta, sempre atenta. Ele empurrou o celular para mais perto. Pegue. Eu o peguei com os dedos dormentes. A tela se acendeu ao meu toque, já desbloqueada. Havia de fato um contato, AV. Ele está te observando, Luca disse suavemente. Mesmo quando você não pode vê-lo, ele está observando. Garantindo que você esteja segura. Garantindo que você esteja sozinha. Isso não é proteção, eu sussurrei. Isso é amor. A palavra veio de trás de mim, com sotaque e sombria. A voz de Alessandro. Virei-me no meu assento. Ele estava parado logo na entrada da lanchonete, e eu não tinha ouvido a porta abrir. Não o tinha ouvido se aproximar. Ele usava roupas diferentes hoje. Terno de carvão, camisa preta sem gravata, e ele parecia o pecado personificado. Como todos os avisos que sua mãe te dá sobre homens perigosos. Luca, deixe-nos. O homem mais jovem se levantou imediatamente, abotoando o paletó com eficiência praticada. Ele se inclinou para sussurrar no meu ouvido ao passar. Nunca o faça se repetir. Então ele se foi, e éramos apenas Alessandro e eu na lanchonete vazia. A luz da manhã entrava pelas janelas manchadas de gordura e o cheiro de café queimado pairava no ar. Alessandro sentou-se no lugar que Luca havia desocupado. De perto, com melhor luz, pude ver detalhes que perdi ontem. Uma pequena cicatriz em seu pescoço, parcialmente escondida pelo colarinho. Olheiras escuras sob seus olhos, sugerindo que ele também não havia dormido. Mãos que eram elegantes, mas marcadas. Cicatrizes antigas nos nós dos dedos, as mãos de alguém que cometeu violência pessoalmente, não apenas a ordenou à distância. Você tem medo de mim? Ele observou. Não era uma pergunta, então não respondi. Bom, o medo te mantém cuidadosa. Cuidado te mantém viva. Ele estendeu a mão sobre a mesa e eu me forcei a não recuar enquanto ele pegava a cafeteira que eu havia abandonado. Ele se serviu de uma xícara com movimentos que eram graciosos demais, controlados demais. Mas eu não quero que você fique aterrorizada. Isso não é útil para nenhum de nós. O que você quer? A pergunta saiu mais corajosa do que eu me sentia. Seus olhos encontraram os meus por cima da borda da xícara de café. Honestamente, ainda estou descobrindo. Isso não é uma resposta. Não, ele concordou. Não é. Ele pousou a xícara. Fale-me sobre sua mãe. A mudança repentina fez minha cabeça girar. O quê? Sua mãe? Como ela morreu? Câncer. A palavra ainda doía, mesmo 2 anos depois. Câncer de mama, estágio 4, quando descobriram. Ela durou 18 meses. E você cuidou dela. Alguém tinha que cuidar. Seu pai foi embora antes de eu nascer. Minha mãe nunca falou sobre ele. Eu me abracei, de repente com frio, apesar do calor da lanchonete. Por que tudo isso importa? Alessandro me estudou em silêncio por um longo momento. Minha mãe morreu naquele apartamento. Na cama em que você dormiu na noite passada. Câncer. Também. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. Você deveria ter me contado. Por quê? Teria mudado sua decisão? Pensei no aviso de despejo, na dívida, no desespero. Não, admiti em voz baixa. Então, por que importa? Ele se levantou abruptamente, pegando sua carteira. Ele jogou várias notas de 100 na mesa, muito mais do que uma xícara de café custava. Tire o dia de folga. Vá para casa. Descanse. Alguém levará mantimentos esta tarde. Você não tinha comida. Como você... Eu parei. Claro que ele sabia. Ele provavelmente sabia de tudo. O que eu comia, quanto eu dormia, cada detalhe triste da minha existência falida e patética. Helena. Ele disse meu nome como uma carícia e uma ordem. Tudo ao mesmo tempo. Eu preciso que você entenda algo muito claramente. Homens vão te notar agora. Homens que não teriam olhado para você 2 vezes antes, porque você era ninguém. Nada. Invisível. Mas agora você mora no meu prédio. Você carrega um celular com o meu número. Isso te torna interessante. Isso te torna valiosa.
Ele se inclinou, trazendo o rosto ao nível do meu. Seu perfume, cedro e fumaça, me envolveu, e meu corpo traiçoeiro respondeu à sua proximidade com um rubor de calor que eu tentei desesperadamente ignorar. Se algum homem se aproximar de você, te tocar, te deixar desconfortável, eu preciso saber imediatamente. Não porque estou sendo controlador, mas porque estou te mantendo viva. Você entende a diferença? Não, eu suspirei. Seu sorriso era afiado o suficiente para cortar. Você vai entender. Ele se endireitou, ajustando os punhos com precisão casual. Vá para casa. Tranque a porta. Não a abra para ninguém, exceto para a entrega de mantimentos. O nome dele é Marcos. Ele vai bater 3 vezes. Te vejo em breve. Quando? A pergunta surpreendeu a nós dois. Alessandro parou a meio caminho da porta, virando-se com algo quase como curiosidade em seus olhos escuros. Já está com saudades, cara? O calor inundou minhas bochechas. Não, eu preciso saber quando você vai passar por aqui. O contrato diz aviso de 24 horas para... O contrato diz o que eu digo para ele dizer. Ele calçou luvas de couro, cada dedo alisado com cuidado praticado. Mas se te faz sentir melhor, vou bater 3 vezes como o Marcos, para que você saiba que é seguro. E se não for você? Então não abra a porta. Ele alcançou a maçaneta, depois parou. Mais uma coisa, Helena. A fotografia na mesa de cabeceira. Notei que você a moveu ontem à noite. Coloque-a de volta exatamente como estava. Meu sangue virou gelo. Como você... Câmeras. O prédio todo. Eu te disse que estou sempre observando. Sua expressão suavizou ligeiramente. Não para te controlar, para te proteger. Aprenda a diferença. Então ele se foi, me deixando sozinha em uma lanchonete vazia, com uma pilha de dinheiro na mesa e um novo celular queimando um buraco no meu bolso. 3 semanas se passaram em um sonho estranho, onde nada parecia real e tudo parecia real demais. Continuei trabalhando na lanchonete, embora Marco tivesse recebido dinheiro suficiente da compra de Alessandro para parar de me escalar para os piores turnos. Rita fazia perguntas que eu não podia responder. Seus olhos preocupados, maternais. Eu disse a ela que tudo estava bem, que meu novo lugar era ótimo, que o proprietário quase nunca estava por perto. Tudo mentira. Alessandro estava em toda parte, mesmo quando não estava lá. Os mantimentos apareciam como um relógio. Marcos, com seu sinal de 3 batidas, sempre educado, sempre saindo antes que eu pudesse fazer perguntas. O celular permanecia silencioso na maior parte do tempo, mas às vezes, tarde da noite, ele vibrava com uma única mensagem. Tranque suas janelas. Tempestade chegando. Ou não pegue a linha vermelha para casa da manhã. Acidente de construção. O acidente de construção saiu no noticiário 2 dias depois. Colapso de andames. 3 pessoas feridas. Eu olhei para a tela do meu celular, para a mensagem enviada 48 horas antes de acontecer, e senti minha compreensão da realidade se deslocar. Ele sabia das coisas, controlava as coisas, e de alguma forma, impossivelmente, eu estava sob aquele guarda-chuva de controle. Eu o vi exatamente 4 vezes naquelas 3 semanas. Uma vez da minha janela, entrando em um SUV preto com vidros escuros. Luca ao seu lado. Uma vez na lanchonete, sentado no canto, sem comer, apenas me observando trabalhar com aqueles olhos escuros que nunca pareciam piscar. Uma vez no corredor do prédio, quando eu estava chegando tarde em casa, e ele estava saindo do apartamento 2B, aquele com o homem armado. Nossos olhos se encontraram por meio segundo, antes que ele assentisse uma vez e desaparecesse escada abaixo. A 4ª vez mudou tudo. Era uma terça-feira à noite, outubro se transformando em novembro. O tipo de frio que entra nos seus ossos e fica lá. Eu tinha trabalhado um turno duplo, porque a filha de Rita estava doente e eu precisava do dinheiro de qualquer maneira. Meus pés doíam, minhas costas gritavam, e tudo que eu queria era aquela banheira com pés e 8 horas de inconsciência. Subi as escadas para o 3º andar, chaves na mão, já catalogando mentalmente quais sobras Marcos havia trazido que eu poderia comer frias, porque cozinhar exigia uma energia que eu não tinha. Foi quando ouvi vozes do 2º andar, irritadas, falando um italiano rápido. Eu deveria ter continuado andando. Deveria ter me lembrado dos avisos de Alessandro sobre ver coisas, ouvir coisas, esquecer imediatamente.
Mas uma voz se ergueu acima das outras. Familiar. Não é uma negociação. Franco, você roubou de mim, da minha família. Só há um pagamento para isso, Alessandro. Seu sotaque mais grosso quando estava com raiva, as palavras afiadas como vidro quebrado. Por favor, eu posso explicar. Outra voz, desesperada, suplicante. Um som úmido e grosso, um corpo batendo no chão. Silêncio. Fiquei congelada no patamar entre os andares, meu coração martelando tão forte que pensei que poderia explodir do meu peito. As chaves na minha mão tilintaram suavemente. E aquele som minúsculo, quase inaudível, foi de alguma forma tão alto quanto um tiro no silêncio repentino. Luca, a voz de Alessandro, calma agora, controlada. Temos uma testemunha. Passos vindo em direção às escadas, vindo em minha direção. Eu corri. A porta do meu apartamento nunca pareceu tão distante. Minhas mãos tremiam tanto que deixei as chaves caírem uma, duas vezes. Finalmente as coloquei na fechadura, enquanto passos pesados subiam as escadas atrás de mim. Eu entrei com força, bati a porta, tranquei o ferrolho. Não importaria. Eu sabia que se Alessandro quisesse entrar, uma porta trancada não o impediria. Afastei-me da porta, encarando-a, esperando. Meu celular, aquele que ele me deu, estava na bancada da cozinha, silencioso e acusador. Eu deveria ligar para alguém, a polícia, qualquer um. Mas eu tinha assinado um contrato, concordado com a descrição, prometido esquecer coisas que não deveria ver. E eu tinha visto um homem morrer. 3 batidas na porta, perfeitamente espaçadas, seu sinal. Helena, sua voz através da madeira, surpreendentemente gentil. Abra essa porta. Não. Saiu como um sussurro. Não estou pedindo uma pausa. Você tem 3 segundos. Não me faça arrombar esta porta. Era a favorita da minha mãe. Minhas mãos se moveram sem pensamento consciente, os dedos girando o ferrolho, abrindo a porta. Melhor enfrentá-lo do que tê-lo arrombando. Melhor manter alguma ilusão de escolha. Alessandro estava no corredor, e ele parecia exatamente o mesmo de sempre. Terno perfeitamente passado, nem um fio de cabelo fora do lugar, perfume caro e ameaça silenciosa. Exceto por suas mãos. Suas mãos estavam limpas, mas eu podia ver nas cutículas, sob as unhas. Vestígios de vermelho que ele não conseguiu tirar. Ele deu um passo à frente e eu tropecei para trás, deixando-o entrar. Ele fechou a porta atrás de si com um clique suave. Sente-se antes que você caia. Você está hiperventilando. Eu estava. O quarto girou, inclinando-se para o lado. Minhas pernas cederam e de repente eu estava no sofá, com a cabeça entre os joelhos, tentando lembrar como respirar. Algo frio pressionou a parte de trás do meu pescoço. Sua mão surpreendentemente gentil. Respire devagar. Pelo nariz, solte pela boca. Isso, bom. Continue. Você o matou. Eu ofeguei. Sim, a admissão casual tornou tudo pior de alguma forma. Nenhuma negação. Nenhuma desculpa. Apenas sim. Como se eu tivesse perguntado se ele tomava açúcar no café. Franco Marchetti. Alessandro removeu a mão, movendo-se para sentar na cadeira em frente a mim. Ele desabotoou o paletó, ficando confortável. Ele trabalhou para minha organização por 6 anos. 3 meses atrás, ele começou a desviar. Pequenas quantias no início, depois maiores. Quando o confrontamos, ele fugiu. Custou-nos um tempo e recursos consideráveis para encontrá-lo. Então, você o assassinou. Eu o executei. Ele disse como se houvesse uma diferença. De acordo com as regras que ele concordou quando se juntou à minha família. Regras que ele quebrou. Eu olhei para ele então, este monstro bonito no meu apartamento. E não vi arrependimento em seus olhos, nem culpa. Apenas cálculo frio e algo mais. Preocupação, talvez, mas não por Franco. Você vai me matar também? Não era uma pergunta. Não. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, olhos fixos nos meus. Você vai esquecer o que ouviu, o que acha que ouviu. Porque você é esperta, Helena. Esperta o suficiente para entender que algumas coisas são melhores deixadas desconhecidas. Eu não posso simplesmente... Sim, você pode. Sua voz endureceu. Você pode e vai, porque a alternativa é eu não poder mais te proteger. E acredite em mim. Cara, você precisa da minha proteção. As pessoas que viriam atrás de você se soubessem que você testemunhou a execução de Franco, elas me fazem parecer um santo.
Eu não entendo nada disso, minha voz falhou. Eu só queria um apartamento, um lugar seguro, um lugar quente. E eu te dei isso. Ele se levantou abruptamente, movendo-se para a janela, olhando para a noite de Boston. Este prédio é o lugar mais seguro da cidade. Ninguém toca no que é meu. Ninguém. Eu não sou sua. Ele se virou e o olhar em seus olhos me tirou o fôlego. Não é? Você mora no meu prédio. Come a comida que eu forneço. Carrega meu número no seu bolso. Você é protegida pelo meu nome, quer você o reivindique ou não. Isso não é o mesmo que pertencer a alguém. Não, ele atravessou o quarto em 3 passadas, de repente perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Então me diga, Helena, por que você não fugiu? Você é inteligente o suficiente para encontrar outro lugar, corajosa o suficiente para recomeçar. Mas você fica, mesmo sabendo o que eu sou, especialmente sabendo o que eu sou. Eu não tenho para onde ir. Mentira. Ele disse isso suavemente, quase com ternura. Você fica porque se sente mais segura com um monstro que pode ver do que com os que não pode. Você fica porque todos os outros homens em sua vida te tornaram invisível. E eu te vejo a cada momento de cada dia. Eu te vejo. Sua mão subiu, os dedos deslizando ao longo do meu maxilar, sem realmente tocar. Você fica porque é inteligente o suficiente para saber que isso... Ele gesticulou entre nós. O que quer que seja isso, é a única coisa que te mantém viva. Eu queria negar, queria empurrá-lo para longe, chamá-lo de louco, correr gritando noite adentro. Mas meu corpo me traiu, inclinando-se para aquele quase toque, desejando o contato mesmo, enquanto meu cérebro gritava avisos. O que você quer de mim? Eu sussurrei. Neste momento, quero que você esqueça o Franco. Quero que você vá para a cama e durma. Amanhã você acorda. Vai trabalhar. Vive sua vida. Seu polegar traçou meu lábio inferior, finalmente fazendo contato, e eu tremi. A longo prazo, ainda estou decidindo. Mas eu te prometo uma coisa, Helena. O que quer que eu decida, você estará segura. Sempre. Como você pode prometer isso? Porque qualquer um que tentar te machucar morrerá gritando. Ele disse isso como um voto, como uma oração. Eu posso ser um monstro, mas protejo o que é meu com tudo o que tenho. Pare de dizer isso. Eu não sou... Ele me beijou, não gentilmente, não pedindo permissão. Sua boca reivindicou a minha com a mesma certeza com que ele fazia tudo. Sua mão deslizando em meu cabelo, me segurando no lugar. E eu deveria ter lutado. Deveria tê-lo empurrado. Deveria ter feito qualquer coisa, exceto beijá-lo de volta. Mas eu beijei. Deus me ajude. Eu o beijei de volta, abrindo-me para ele quando sua língua traçou meu lábio inferior. Fazendo um som que era metade protesto e metade rendição quando sua mão livre encontrou minha cintura, me puxando para mais perto. Ele tinha gosto de uísque caro e perigo, e meu corpo respondeu a ele de maneiras que me aterrorizaram. O calor se acumulou no meu ventre, minhas mãos se fecharam em seu paletó. E por um momento insano, eu esqueci de Franco, esqueci do sangue, esqueci de tudo, exceto da sensação de ser consumida por este homem lindo e terrível. Alessandro se afastou primeiro, respirando com dificuldade. Seus olhos escuros com algo que não era bem desejo e não era bem possessão, mas vivia em algum lugar no meio. Vá para a cama, Helena. Sua voz estava rouca, tensa. Antes que eu faça algo para o qual nós dois não estamos prontos. Eu não... Agora. Não alto, mas imponente. Tranque a porta atrás de mim. Não a abra novamente esta noite. Ele me soltou, dando um passo para trás, ajustando seu paletó com as mãos que não estavam totalmente firmes. Na porta, ele parou. O celular. Mantenha-o por perto. Sempre. Se algo parecer errado, qualquer coisa, você me liga imediatamente. Entendeu? Eu assenti, sem confiar na minha voz. Boa menina. Lá estava de novo. Aquelas 2 palavras que me faziam sentir possuída e segura, tudo ao mesmo tempo. Durma bem, cara. Te vejo amanhã. Amanhã vou mandar o jantar. 7 da noite, você vai comer comigo. Não era uma pergunta. Nunca era uma pergunta com ele. Eu trabalho até às 8. Não amanhã. Já falei com o Marco. Você tem a noite de folga. Ele abriu a porta. Parou. Vista algo bonito. Não para mim, para você.
Você merece se sentir bonita. Então ele se foi, deixando-me sozinha com o gosto dele ainda nos meus lábios e sem perguntas que eu não ousava fazer. Tranquei a porta, verifiquei 2 vezes. Então caminhei para o banheiro com as pernas trêmulas e me olhei no espelho. Meus lábios estavam inchados do beijo dele. Meus olhos brilhantes demais. Minhas bochechas coradas. Eu parecia uma pessoa diferente. Eu parecia alguém que acabara de ser reivindicada. O celular vibrou. Eu o peguei com as mãos trêmulas. Durma, Helena. Estou no andar de baixo se precisar de mim. Eu digitei de volta antes que pudesse me impedir. Você vai ficar aí esta noite? Sua resposta veio imediatamente. Vou ficar até saber que você está segura. Então, sim, eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter me sentido presa, monitorada, controlada. Em vez disso, senti algo totalmente diferente. Algo quente e perigoso que envolveu meu peito como uma corrente de seda. Subi na cama totalmente vestida, exausta demais para me trocar. E adormeci com o celular na mão e o fantasma do beijo de Alessandro queimando em meus lábios. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas e o cheiro de café. Por um momento, ainda meio adormecida, pensei que tinha sonhado tudo. A execução de Franco, o beijo de Alessandro, a promessa de jantar esta noite. Então vi a xícara de café na minha mesa de cabeceira, ainda fumegando. E a realidade voltou com o peso de um golpe físico. Ele esteve no meu quarto enquanto eu dormia. Tinha ficado perto o suficiente para colocar aquela xícara sem me acordar. Minhas mãos tremeram quando a alcancei. Porcelana cara, alça delicada, o tipo de xícara que provavelmente custava mais que meu salário semanal. O café estava perfeito. Creme, sem açúcar. Exatamente como eu tomava. Porque, claro, ele sabia de tudo. Um bilhete estava ao lado do pires, papel grosso e caligrafia masculina. Jantar às 7, não se atrase. Eu deveria estar apavorada. Deveria ter arrumado minhas 2 malas de lona e fugido o mais longe que minhas economias permitissem. Em vez disso, bebi o café e pensei no que eu tinha no meu armário que se qualificava como algo bonito. A resposta era nada. Tudo que eu possuía estava gasto, desbotado, comprado em brechós ou liquidações. A coisa mais bonita que eu tinha era um vestido preto que comprei para o funeral da minha mãe. E eu preferiria morrer a usá-lo. O celular vibrou. Eu o peguei instintivamente agora. Uma resposta pavloviana ao som. Há uma caixa do lado de fora da sua porta. É para esta noite. Não discuta. Pousei a xícara de café e fui até a porta, destrancando-a com cuidado, espiando. Com certeza uma grande caixa branca estava no capacho, amarrada com uma fita preta. Sem nome, sem cartão, apenas a caixa. Eu a trouxe para dentro, meu coração martelando. Eu não deveria abri-la. Aceitar presentes dele parecia cruzar uma linha que eu não poderia descruzar. Mas meus dedos já estavam puxando a fita, levantando a tampa. Papel de seda, caro e nítido. Eu o afastei e parei de respirar. Um vestido, de seda verde esmeralda profundo, que capturava a luz. Corte simples, mas primorosamente feito. Eu o tirei da caixa com mãos reverentes, sem etiquetas, o que significava sob medida. O que significava que ele de alguma forma sabia minhas medidas. Abaixo dele, embrulhados separadamente. Saltos pretos, delicados e discretos. Uma pequena caixa de veludo que eu tinha medo de abrir. Eu a abri mesmo assim. Brincos de esmeralda, que combinavam com o vestido, cravejados no que parecia suspeitamente ouro de verdade. Eram lindos, aterrorizantes, o tipo de presente que vinha com expectativas que eu não estava pronta para examinar. Meu celular vibrou novamente. O verde combina com seus olhos. Eu os notei no primeiro dia em que nos conhecemos. Eu digitei de volta com os dedos trêmulos. Isso é demais. É um vestido, Helena, não um pedido de casamento. Use-o. Faça-me arrepender de cada decisão que me levou a apenas jantar com você, em vez de... A mensagem foi cortada. 3 pontos apareceram. Desapareceram. Apareceram novamente. Finalmente 7 da noite. Não me faça ir te buscar. Passei o dia em uma névoa estranha, fazendo as coisas mecanicamente, sem estar realmente presente. Rita perguntou se eu estava me sentindo bem. Marco mencionou que eu parecia distraída. Eu sorri, menti e pensei em seda esmeralda. E no jeito que Alessandro me beijou como se eu fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Às 6 da tarde, comecei a me arrumar. O banho mais longo que o normal,
usando o sabonete caro que Marcos havia entregado na semana passada. Cabelo seco com cuidado, caindo em ondas pelos meus ombros porque eu não tinha ideia de como fazer algo mais chique. Maquiagem mínima porque eu nunca aprendi mais. Rímel, brilho labial, um toque de blush. O vestido deslizou pela minha pele como água. Seda fria contra a carne superaquecida. Ele serviu perfeitamente. Claro que serviu, abraçando curvas que eu tinha esquecido que tinha, caindo logo acima dos meus joelhos. Os saltos adicionaram 7 centímetros e fizeram minhas pernas parecerem mais longas, mais magras. Os brincos capturavam a luz quando eu movia a cabeça. Eu me olhei no espelho do banheiro e não reconheci a mulher que me olhava de volta. Ela era elegante, polida, bonita de um jeito que Helena Torres, do sul de Boston, nunca teve permissão para ser. 3 batidas às 6h58 da noite. Peguei meu celular, por força do hábito, e caminhei até a porta com saltos instáveis. Alessandro estava no corredor em um terno preto que provavelmente custava mais que um carro, segurando uma única rosa vermelha. Seus olhos se arregalaram fracionadamente quando me viu. O único sinal de surpresa que ele se permitiu. Cristo, ele sussurrou. Então, se recuperando. Você está linda, é o vestido. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Não. Ele se aproximou e eu senti seu cheiro. Cedro e fumaça e algo mais escuro por baixo. É você. O vestido apenas permite que todos os outros vejam o que eu já sabia. Ele me ofereceu a rosa. Eu a peguei com os dedos trêmulos e nossas mãos se tocaram. O contato enviou eletricidade pelo meu braço. E pelo jeito que seu maxilar se contraiu, ele também sentiu. Onde vamos? A lugar nenhum. Ele gesticulou para trás, e eu notei pela primeira vez que a porta do apartamento 2B estava aberta. Luz quente se espalhando pelo corredor. Mandei trazer o jantar para cá. Mais privado, mais seguro. O apartamento onde você... Sim, nenhuma desculpa em sua voz, mas foi limpo, renovado, na verdade. Móveis novos, tudo novo. Você nunca saberá o que aconteceu lá, exceto que eu saberia. Eu sempre saberia. Mas eu deixei ele pegar meu braço. Deixei ele me guiar pelo corredor, porque recusar parecia mais perigoso do que aceitar. O apartamento estava transformado. Onde antes havia móveis esparsos e a sensação de um lugar usado para negócios. Agora parecia algo saído de uma revista. Iluminação suave de abajures com cúpulas creme. Uma mesa de jantar posta para 2 com porcelana e cristal de verdade. Velas tremeluziam, lançando sombras dançantes nas paredes pintadas de um cinza quente. Você fez tudo isso hoje? Perguntei. Eu tenho pessoas. Ele puxou uma cadeira para mim, esperou até que eu me sentasse antes de ocupar seu próprio assento. Eu queria que você ficasse confortável. Queria que isso fosse agradável. Por quê? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Ele serviu vinho, tinto, caro, o rótulo da garrafa em francês e considerou sua resposta com cuidado. Porque você merece coisas boas, Helena. Porque todo homem antes de mim tirou de você. Seu tempo, sua energia, sua esperança. Eu quero dar em vez de tirar. Você nem me conhece. Eu conheço o suficiente. Ele ergueu sua taça. Há novos começos. E há finais esquecidos. Eu bati minha taça contra a dele, o cristal cantando. O vinho era suave, complexo, provavelmente valia mais que meu aluguel. Bebi com cuidado, hiperconsciente de seus olhos em mim, catalogando cada reação minha. Fale-me sobre sua mãe, eu disse, porque o silêncio parecia pesado demais, carregado demais. Você disse que ela morreu no meu apartamento. Sua expressão se fechou imediatamente. As barreiras se ergueram. Isso não é uma conversa de jantar apropriada. Nem beijar sua inquilina depois de assassinar alguém. As palavras pairaram entre nós, afiadas e perigosas. Eu tinha cruzado uma linha. Eu soube imediatamente pelo jeito que sua mão apertou a taça de vinho, o músculo saltando em seu maxilar. Mas então, inesperadamente, ele riu. Uma risada genuína, surpresa e calorosa. Justo, ele pousou a taça, recostou-se na cadeira. O que você quer saber? Ela era como você? Você quer dizer, se ela era uma criminosa? Seu sorriso não tinha humor agora. Não. Ela era uma santa. Casou-se com meu pai sem saber o que ele realmente era. Quando descobriu, eu já tinha nascido e ela estava presa. Ela tentou ir embora uma vez, quando eu tinha 5 anos. Ele a encontrou em poucas horas. Depois disso, ele gesticulou vagamente.
Ela ficou por mim. Sinto muito. Não sinta. Ela me ensinou tudo o que é importante. Como ler as pessoas, como sobreviver, como proteger o que importa. Seus olhos encontraram os meus. Ela teria gostado de você. Você me lembra dela. Forte de maneiras que as pessoas subestimam. Antes que eu pudesse responder, houve uma batida. Alessandro disse algo em italiano. E Luca entrou carregando pratos cobertos. Ele os colocou na mesa sem olhar para mim, embora eu sentisse sua desaprovação como radiação. Quando ele saiu, Alessandro levantou as tampas. Massa caseira, pelo que parecia, em um molho cremoso com ervas que eu não sabia o nome. Salada com ingredientes que pareciam frescos demais, perfeitos demais. Pão que cheirava a paraíso. Coma, Alessandro ordenou suavemente. Você está muito magra. Marcos diz que você mal toca nos mantimentos que eu mando. Eu não estou acostumada a... Eu parei. Como Marcos sabe o que eu como? Garota esperta. Ele me serviu massa, porções generosas. Eu tenho câmeras nas áreas comuns, não no seu apartamento. Esse é o seu espaço privado. Mas eu posso ver quando você entra e sai, o que você traz, o que você joga fora. Isso é protetor. Ele me interrompeu. Não controlador. Há uma diferença, cara. Você precisa aprender. Comemos em silêncio por vários minutos, e a comida era incrível. Melhor do que qualquer coisa que eu já tinha provado. Forcei-me a comer devagar, a usar o garfo certo, a fingir que pertencia a uma mesa como esta. Por que eu? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Você poderia alugar para qualquer um, alguém do seu mundo que entenderia as regras. Por que escolher alguém tão completamente deslocada? Alessandro pousou o garfo, estudando-me com aqueles olhos escuros e indecifráveis. Você realmente não vê. Ver o quê? Você entrou naquele apartamento, o apartamento da minha mãe, encharcada de chuva, desesperada, com medo. E você olhou para ele como se fosse um palácio, como se fosse tudo que você sempre sonhou. Essa gratidão, essa admiração, é rara, preciosa. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos encontrando os meus. E quando eu perguntei seu nome, você se encolheu como se esperasse que eu te machucasse. Esperasse que todos os homens te machucassem. Seu polegar acariciou meus nós dos dedos. Gentil, apesar da violência que aquelas mãos haviam cometido. Eu quero ser diferente. Quero ser o homem que te dá o palácio em vez de tirar tudo o que lhe resta. Isso não é amor, eu sussurrei. Isso é possessão. No meu mundo são a mesma coisa. Ele puxou a mão de volta, pegou seu vinho. Mas estou disposto a te mostrar a diferença se você me deixar. E se eu não deixar? Então você ainda tem o apartamento, ainda tem minha proteção. Eu não sou um bom homem, Helena, mas eu mantenho minhas promessas. Você está segura aqui, quer você me escolha ou não. As palavras deveriam ter sido reconfortantes. Em vez disso, elas me aterrorizaram porque implicavam uma escolha que eu não estava pronta para fazer. Escolha-o ou não. Mas de qualquer forma, eu era dele. De qualquer forma, eu estava presa nesta bela gaiola que ele construiu. Terminamos o jantar com uma conversa cuidadosa. Minha infância solitária, seu trabalho não especificado, livros que lemos, um gosto surpreendentemente semelhante. Ele era charmoso quando queria. Engraçado de um jeito sombrio, inteligente de uma maneira que me fazia sentir vista, em vez de estúpida. Seria tão fácil me apaixonar por ele. Isso era a coisa mais perigosa de todas. Às 9 da noite, ele me acompanhou até minha porta. O corredor parecia estreito demais, íntimo demais. Seu corpo perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor. Obrigada pelo jantar, eu disse, orgulhosa de quão firme minha voz soou. Obrigado por usar o vestido, por dizer sim, por não fugir. Ele se inclinou e minha respiração ficou presa, mas ele apenas pressionou os lábios na minha testa. Casto, quase fraterno. Durma bem, cara. Amanhã vai... O prédio tremeu. Uma enorme explosão vinda de algum lugar abaixo, alta o suficiente para sacudir as janelas. Alessandro se moveu antes que eu pudesse processar o que estava me acontecendo, empurrando-me contra a parede, seu corpo cobrindo o meu. Uma mão protegendo minha cabeça enquanto a outra ia para sua cintura, para uma arma que eu não sabia que ele carregava. Passos pesados subindo as escadas. Luca apareceu. Arma em punho, sangue na camisa. Chefe, temos um problema. Os Antonelli, eles encontraram o prédio. Eles estão aqui.
A expressão de Alessandro ficou fria, mortal. Ele manteve seu corpo entre mim e Luca. Manteve-me presa e protegida ao mesmo tempo. Quantos? Pelo menos 8, talvez mais. Eles invadiram o primeiro andar, derrubaram Marco e Stefano. Vítimas. Ambos vivos por enquanto. Outra explosão. Mais perto desta vez. As luzes piscaram. Alessandro me puxou com mais força contra ele e eu senti seu coração martelando contra meu peito. O único sinal de medo que ele se permitiria. Helena. Sua voz no meu ouvido. Urgente. Preciso que você ouça com muita atenção. Faça exatamente o que eu digo. Sem perguntas, sem hesitação. Sua vida depende disso. Eu assenti contra seu peito, apavorada demais para falar. Boa, menina. Ele me soltou, mas apenas o suficiente para pegar minha mão. Vamos para o telhado. Há uma escada de incêndio no próximo prédio. Luca vai te levar para baixo. Levar você para um lugar seguro. E você? Eu vou ficar. Este é o meu prédio. Minha família. Eu não fujo. Ele me empurrou em direção a Luca. Vá agora. Alessandro. Ele me beijou, forte, desesperado e final, como se estivesse memorizando meu gosto. Quando ele se afastou, seus olhos continham algo que parecia quase arrependimento. Se eu não conseguir, o prédio é seu, totalmente pago. Tudo no meu escritório, documentos, dinheiro, chaves, é tudo seu. Luca sabe, ele vai te ajudar. Você não pode. Eu posso. Eu estou. Ele soltou minha mão. Corra, Helena. Não olhe para trás. A mão de Luca se fechou em meu pulso como um torno, arrastando-me em direção às escadas que subiam, não desciam. Tropecei nos saltos, me segurando no corrimão enquanto tiros irrompiam abaixo. Estalos agudos que ecoavam pelo prédio como um trovão. Mexa-se! Luca sibilou. Esses sapatos, tire-os agora! Eu chutei os saltos, deixando-os abandonados na escada. O concreto estava frio sob meus pés descalços enquanto subíamos, 2 degraus de cada vez. Atrás de nós, mais tiros. A voz de Alessandro comandando em italiano. Um grito interrompido. Ele vai morrer lá embaixo, eu ofeguei, meus pulmões queimando. Ele vai matar cada um deles, Luca corrigiu. Mas não se estiver preocupado com você. Mexa-se mais rápido. Entramos pela porta de acesso ao telhado na noite fria de novembro. Boston se estendia diante de nós, luzes piscando como estrelas caídas na terra. Linda e totalmente indiferente à violência que acontecia abaixo. Luca me puxou pelo telhado em direção à borda, onde outro prédio estava perto o suficiente para pular. Talvez 1,5 metros de ar vazio entre nós e a segurança. Não, eu disse parando. Não, eu não consigo. Você consegue e vai conseguir. Ele agarrou meus ombros, forçando-me a olhá-lo. Escute-me. Alessandro Vitali é o homem mais perigoso de Boston. Ele sobreviveu a 3 tentativas de assassinato, 2 guerras de gangues e mais traições do que posso contar. Aqueles homens lá embaixo, eles já estão mortos. Eles só não sabem ainda. Mas se você estiver aqui quando os tiros pararem, se houver a menor chance de você se machucar, isso vai quebrar o foco dele. Vai fazer com que ele seja morto. Você entende? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, frias no ar da noite. Eu não quero que ele morra. Então pule. Luca foi para a beira do telhado, testando a distância. Eu vou primeiro. Quando eu disser pule, você pula. Não pense, não olhe para baixo. Apenas confie em mim. Ele recuou 3 passos e correu, lançando-se através do vão com facilidade praticada. Ele pousou no telhado do outro prédio agachado, virando-se imediatamente para mim. Sua vez, Helena. Agora. Olhei para a porta de acesso ao telhado. Eu poderia voltar, encontrar Alessandro, pelo menos morrer com ele em vez de fugir como uma covarde. Como se lesse meus pensamentos, Luca gritou. Se você voltar lá para baixo, a primeira coisa que ele fará é te tirar de lá. Isso o distrairá pelos 3 segundos que leva para alguém colocar uma bala na cabeça dele. É isso que você quer? Ser a razão pela qual ele morre? As palavras me atingiram como um golpe físico. Eu recuei. O vestido de seda sussurrando contra minhas coxas, e corri. Por um momento eu estava no ar, suspensa entre prédios, entre uma vida e outra. Então as mãos de Luca me pegaram, me estabilizando, enquanto eu pousava com força no telhado oposto. Boa menina, ele disse, e sou errado vindo dele. Essas eram as palavras de Alessandro. Escada de incêndio para baixo. Vá.
Descemos rapidamente, meus pés gritando a cada degrau de metal. 4 andares para baixo. 3, 2. Atrás de nós, o prédio de arenito explodiu em som. Mais tiros, vidro quebrando. O grito de um homem que foi interrompido abruptamente. Forcei-me a não olhar, a não pensar em Alessandro no meio daquela violência. Chegamos ao chão em um beco que cheirava a lixo e chuva. Luca pegou o celular, digitou rapidamente. Em 30 segundos, um carro preto parou e um homem que eu nunca tinha visto antes saltou. Leve-a para a casa segura em Cambridge, Luca ordenou. Fique com ela até receber notícias minhas ou do chefe no Moés. Ninguém mais. Entendeu? O homem assentiu. Luca se virou para mim, sua expressão mais suave do que eu já tinha visto. Ele virá por você. Quando isso acabar, ele virá. Apenas espere por ele. Por favor. E se ele não vier? Minha voz falhou. E se... Ele virá. Luca lhe apertou meu ombro uma vez, quase gentilmente. Conheço Alessandro desde que éramos crianças. Nunca o vi olhar para ninguém do jeito que ele olha para você. Ele moverá céus e terra para voltar para você. Apenas esteja lá quando ele voltar. Então ele se foi, correndo de volta para o prédio, para os tiros, para o inferno que estivesse se desenrolando lá dentro. O motorista, silencioso, profissional, abriu a porta do carro. Eu entrei, ainda descalça, ainda usando o vestido esmeralda que Alessandro havia escolhido, porque combinava com meus olhos. O carro se afastou do meio-fio e eu me virei no assento, observando o prédio de arenito se afastar. Sombras se moviam nas janelas. Clarões de tiros iluminavam a escuridão. E em algum lugar naquele prédio, Alessandro estava lutando por sua vida, por minha causa, para me proteger. A casa segura era um apartamento em Cambridge, anônimo e estéril. O motorista verificou todos os cômodos antes de me deixar entrar. Depois se postou perto da porta com uma arma no colo. Ele não falou, não ofereceu conforto, apenas esperou. Eu andava de um lado para o outro na sala de estar, descalça, o vestido esmeralda incongruente com os móveis modernos. Os minutos se arrastavam como horas. Meu celular, o celular de Alessandro, permanecia em silêncio. Eu o segurava mesmo assim, desejando que tocasse, que vibrasse, que me desse qualquer sinal de que ele estava vivo. 1 hora se passou. 2, 3. À 1h47 da manhã, o celular finalmente tocou. Atendi antes do primeiro toque terminar, minhas mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. Helena, a voz de Alessandro, rouca, exausta e viva. Você está ferida? As palavras saíram atropeladas. Você está bem? O que aconteceu? Luca disse. Estou bem. Ferimentos leves, nada sério. Uma pausa. A ameaça foi neutralizada. Todos eles. Você está segura agora. Onde você está? Limpando a bagunça. Vai levar mais algumas horas. Preciso que você fique onde está até de manhã. Pode fazer isso por mim? Eu não quero ficar aqui. Eu quero... Parei, sem saber como terminar a frase. Quero te ver. Quero saber que você está realmente bem. Quero parar de sentir como se meu coração tivesse sido arrancado do meu peito. O que você quer, cara? Sua voz ficou mais baixa, íntima, apesar da distância. Diga-me, eu quero você aqui, seguro comigo. Silêncio do outro lado, quebrado apenas por sua respiração. Finalmente. Estarei aí ao amanhecer, eu prometo. Tente dormir, não consigo. Então espere por mim. Estarei aí em breve. Ele desligou. Fiquei segurando o celular mudo, olhando para ele como se pudesse de alguma forma trazê-lo de volta mais rápido. O motorista me trouxe a água que não bebi, ofereceu comida que não consegui comer. Sentei-me no sofá, enrolada em um cobertor que alguém havia deixado lá. Observando as janelas clarearem do preto para o cinza e para o azul pálido com a aproximação do amanhecer. Às 6h23 da manhã, houve uma batida na porta. O motorista olhou pelo olho mágico, depois abriu imediatamente, afastando-se. Alessandro entrou e ele parecia ter passado por uma guerra. Seu terno estava arruinado, rasgado, manchado de sangue. A camisa pendurada aberta, onde os botões haviam sido arrancados. Um corte acima da sobrancelha esquerda havia sido limpo, mas não suturado. Hematomas floresciam ao longo de seu maxilar. Seus nós dos dedos estavam cortados e inchados. Ele se movia com rigidez, favorecendo o lado esquerdo. Mas ele estava vivo. Ele estava aqui. Levantei-me sem querer, o cobertor caindo. Nós nos encaramos do outro lado da sala. Ele parecendo a morte.
Eu, com meu lindo vestido esmeralda, agora amassado e arruinado. O motorista saiu silenciosamente, fechando a porta lá atrás de si. 8 homens, Alessandro disse baixinho. A família Antonelli enviou 8 homens para me matar. Para tomar meu território, meu negócio, tudo que construí. Você sabe qual foi o erro deles? Eu balancei a cabeça, incapaz de falar. Eles pensaram que eu tinha algo a perder. Eles estavam certos. Eu tinha. Ele atravessou a sala lentamente, cada passo deliberado, apesar da dor. Mas o que eles não entenderam é que isso me torna mais perigoso. Não menos. Porque agora eu tenho algo pelo que vale a pena lutar, pelo que vale a pena matar. Ele parou na minha frente, perto o suficiente para tocar, mas sem tocar. Você me perguntou uma vez o que eu queria de você. Eu não pude responder então porque não sabia. Mas esta noite, quando aqueles homens vieram, quando percebi que eles poderiam te machucar para me atingir, eu soube. Sua mão subiu, segurando meu rosto com dedos machucados e ensanguentados. Eu quero tudo, Helena. Suas manhãs e suas noites, seu riso e suas lágrimas, seu medo e sua confiança. Eu quero você na minha casa, na minha cama, na minha vida. Completamente, permanentemente. Alessandro, deixe-me terminar. Seu polegar acariciou minha bochecha, impossivelmente gentil. Eu não sou um bom homem. Eu fiz coisas terríveis. Farei coisas mais terríveis para te manter segura. Não posso te dar o normal. Não posso te dar segurança ou simplicidade ou facilidade. Mas posso te dar todo o resto. Proteção, conforto, uma vida onde você nunca mais terá que ser invisível. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Isso soa como outra gaiola bonita. Não. Ele encostou a testa na minha, sua respiração quente nos meus lábios. É uma fortaleza, e você será sua rainha, não sua prisioneira. Quer trabalhar na lanchonete? Trabalhe na lanchonete. Quer ir para a faculdade? Eu pagarei. Quer espaço? Eu te darei. A única coisa não negociável é a sua segurança. Isso eu nunca vou comprometer. E se eu disser não, então ficarei devastado. Mas você ainda terá o apartamento, ainda terá a minha proteção. Eu falei sério, cara. Você está segura comigo, independentemente do que escolher. Mas estou esperando. Ele se afastou um pouco. Aqueles olhos escuros procurando os meus. Estou esperando que você me escolha de qualquer maneira. Eu olhei para ele. Este homem lindo e perigoso que matou por mim. Que me deu um palácio e me chamou de sua. Que prometeu ser diferente e de alguma forma manteve essa promessa. Cada parte racional do meu cérebro gritava para correr. Para pegar o apartamento e a proteção e manter distância da violência que o seguia como uma sombra. Mas meu coração, aquele órgão traiçoeiro, queria algo totalmente diferente. Os homens que vieram esta noite, eu disse lentamente. Existem mais? Mais famílias que tentarão te machucar para me machucar? Possivelmente, provavelmente, ele não mentiu, não suavizou. Esta vida é perigosa. Sempre há inimigos, sempre há ameaças. Posso minimizá-los, mas não posso eliminá-los completamente. E se eu disser sim? Se eu escolher isso e escolher você, o que acontece? Então você se torna intocável. Porque qualquer um que te machucar enfrentará algo pior que a morte. Eles me enfrentarão. Sua mão apertou meu rosto. E eu me certificarei de que todos saibam disso. Você usará meu anel, carregará meu nome, terá minha proteção escrita em cada acordo, cada tratado, cada contrato que eu fizer. Você será sagrada, cara. Intocável. Seu anel. Meu coração vacilou. E, eventualmente, quando você estiver pronta, quando você confiar que isso não é apenas possessão ou obsessão, quando você entender que o que eu sinto por você é... Ele parou, lutando com as palavras. É a coisa mais próxima do amor que um homem como eu pode conseguir. Eu estendi a mão, cobrindo a dele com a minha. Seus nós dos dedos estavam rasgados, machucados pela violência cometida em meu nome. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter recuado do sangue e da brutalidade. Em vez disso, virei a cabeça e beijei sua palma. A respiração de Alessandro ficou presa. Seus olhos escureceram. E, de repente, sua boca estava na minha, desesperada, reivindicando. Um beijo que tinha gosto de sangue, fumaça e promessas que ele mataria para manter. Eu o beijei de volta com a mesma intensidade, minhas mãos se fechando em sua camisa arruinada.
puxando-o para mais perto, apesar da dor óbvia que isso lhe causava. Isso é um sim? Ele sussurrou contra meus lábios. É um vou tentar, eu sussurrei de volta. Vou tentar confiar em você, acreditar em você, construir algo no meio de toda essa escuridão. Isso é o suficiente. Ele me beijou novamente, mais suave desta vez. Isso é mais do que suficiente. Vamos descobrir o resto juntos. Ele se afastou, fazendo uma careta. Notei sangue fresco escorrendo por sua camisa, ao longo de suas costelas. Você precisa de um médico. Eu preciso dormir. E de você. Nessa ordem. Ele olhou para a porta do quarto. Você vai dormir ao meu lado? Apenas dormir. Eu só preciso saber que você está lá, que você é real, que não te perdi esta noite. Peguei sua mão com cuidado com os nós dos dedos cortados e o levei para o quarto. Ele tirou o terno arruinado com movimentos rígidos, revelando mais hematomas, mais cortes. Uma vida escrita em violência em uma pele com cicatrizes. Eu o ajudei com a camisa quando suas costelas protestaram demais. Deitamo-nos juntos por cima das cobertas. Ele de cueca. Eu ainda com o vestido esmeralda, porque trocar parecia um esforço grande demais. Ele me puxou para seu peito, um braço envolvendo minha cintura, seu rosto enterrado no meu cabelo. Obrigado, ele murmurou, já meio adormecido. Por não fugir, por ficar, por escolher tentar. Obrigado por voltar. Entrelacei meus dedos nos dele, danificados, por manter sua promessa. Sempre. Sua voz estava sumindo, o esgotamento finalmente o vencendo. Eu sempre voltarei para você, cara. Sempre te manterei segura. Sempre. Ele adormeceu no meio da frase, sua respiração se acalmando. Seu aperto em mim afrouxando um pouco, mas nunca soltando. Fiquei acordada, observando o amanhecer pintar o teto em tons de ouro. Ouvindo o batimento cardíaco de Alessandro, firme, forte, vivo. E pensei na escolha que fiz. Não era um conto de fadas. Não haveria um felizes para sempre. Apenas uma série de hojes perigosos que navegaríamos juntos. Haveria mais violência, mais ameaças, mais noites me perguntando se ele voltaria para casa. Mas também haveria isso. Seus braços ao meu redor, sua proteção me cercando. Seu amor, ou qualquer aproximação disso que ele pudesse oferecer. Dado livre e ferozmente. Eu fui ver um apartamento e encontrei um monstro. Mas ele era o meu monstro agora, e de alguma forma, impossivelmente, isso parecia a coisa mais segura do mundo. 3 meses depois, acordei em nosso quarto. Alessandro insistiu que eu me mudasse para seu apartamento de cobertura, aquele que ocupava todo o quarto andar do prédio de Arenito. E o encontrei já acordado, me observando com aqueles olhos escuros que ainda faziam meu coração acelerar. Bom dia, cara. Bom dia. Eu me espreguicei, e o anel na minha mão esquerda capturou a luz. Ele me deu há 2 semanas. Esmeralda para combinar com o vestido, cravejada em platina. Não exatamente um pedido de casamento, mas a promessa de um. Quando eu estivesse pronta, quando eu realmente entendesse que isso era uma escolha, não um cativeiro. Tenho algo para te mostrar. Ele me puxou da cama, impaciente como uma criança na manhã de Natal. Venha. Ele me levou ao seu escritório, o cômodo que eu raramente entrava. Cheio de papéis, telas de computador e evidências do império que ele administrava. Mas hoje parecia diferente. A mesa havia sido empurrada para o lado, e em seu lugar havia um cavalete segurando um documento emoldurado. Aproximei-me lendo. Era uma escritura. Do prédio inteiro em 247 de Beacon Hill, em meu nome. Alessandro, eu não posso. Você pode. E vai. Ele me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro. É legalmente seu agora. Totalmente pago. Se algo acontecer comigo, se meus inimigos vierem, se tudo desmoronar, isso é seu. Sua rede de segurança, sua rota de fuga se precisar. Eu me virei em seus braços. Eu não vou a lugar nenhum. Eu sei. Ele sorriu e o sorriso alcançou seus olhos desta vez. Felicidade genuína que transformou seu rosto em algo quase inocente. Mas eu preciso que você tenha a opção. Preciso saber que você fica porque quer, não porque não tem escolha. Você ainda está me dando uma gaiola, eu disse. Apenas uma mais bonita. Não, cara. Ele beijou minha testa, meu nariz, meus lábios. Estou te dando asas. Se você as usa para voar para longe ou para ficar, isso depende inteiramente de você. Olhei para a escritura,
para o meu nome em tinta preta, oficial e real. Então olhei para Alessandro com cicatrizes, perigoso, devotado Alessandro, que matou por mim, que me deu tudo o que tinha, que de alguma forma me ensinou a diferença entre possessão e proteção. Eu escolho ficar, eu disse com firmeza. Não porque eu tenho que ficar, mas porque eu quero. Porque em algum lugar entre o medo e a segurança, entre o controle e a liberdade, eu me apaixonei por você. Seus olhos se arregalaram. A primeira vez que eu disse as palavras, Helena, eu sei que você não pode dizer de volta. Eu sei que sua versão de amor é diferente da maioria das pessoas, mas isso. Eu gesticulei entre nós, para o prédio que agora era meu, para a vida que estávamos construindo juntos. Isso é o suficiente. Você é o suficiente. Ele me beijou então, profundo e completo, e eu senti o gosto de sal, de lágrimas. Embora se fossem dele ou minhas, eu não saberia dizer. Quando finalmente nos separamos, ele pressionou a testa na minha. Eu posso não ter as palavras, ele sussurrou, mas saiba disso. Não há nada que eu não faria, nenhuma linha que eu não cruzaria, nenhum preço que eu não pagaria para te manter segura, para te manter feliz, para te manter minha. Se isso não é amor, então não sei o que é. Isso é amor, eu confirmei. Amor perigoso, possessivo, um pouco aterrorizante, mas amor mesmo assim. Ele riu. O som raro e precioso. Só você poderia fazer isso soar romântico. Só você poderia fazer o cativeiro parecer liberdade. Ficamos ali em seu escritório, abraçados, enquanto a luz da manhã entrava pelas janelas e a cidade acordava abaixo. Pensei na garota que subiu aqueles degraus do prédio de Arenito 3 meses atrás. Desesperada, invisível, sozinha. Ela nunca teria reconhecido a mulher que eu me tornei. Mas, por outro lado, aquela garota nunca tinha sido vista do jeito que Alessandro me via. Nunca tinha sido protegida do jeito que ele me protegia. Nunca tinha sido amada de sua maneira feroz, perigosa e avassaladora, do jeito que ele me amava. Eu fui ver um apartamento e encontrei um lar. Encontrei segurança nos braços do perigo. Encontrei liberdade no único homem que poderia ter me enjaulado, mas escolheu, em vez disso, me dar asas. E se essas asas fossem um pouco cortadas, se minha liberdade viesse com guardas e câmeras e um celular que rastreava cada movimento meu? Bem, algumas gaiolas valiam a pena ficar, especialmente quando a porta estava aberta e você escolhia permanecer mesmo assim. Volte para a cama, Alessandro murmurou contra meu pescoço. O mundo pode esperar mais algumas horas. O mundo pode esperar para sempre, eu corrigi, pegando sua mão. Contanto que eu tenha você. Você me tem, cara. Ele me puxou para perto. E eu me senti segura apesar do perigo. Livre apesar da proteção. Amada apesar da impossibilidade. Enquanto você me quiser, você me tem. Completamente, irrevogavelmente, eternamente. E naquele momento, nos braços do meu lindo monstro, eu finalmente entendi o que significava ser cativa e livre ao mesmo tempo. Ser possuída, ser querida. Totalmente dele e, de alguma forma, milagrosamente, ainda completamente eu mesma. O apartamento tinha sido apenas o começo. O verdadeiro lar era este. Seus braços, sua proteção, seu amor sombrio e perigoso. E eu o escolheria. O escolheria todos os dias pelo resto da minha vida.